Olá, tudo bem? Mais uma aulinha no canal da professora Karina. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Se você achar que vai servir esse vídeo para alguém, que nós temos conteúdo para alunos do quinto ano, compartilha. Se gostar, dê seu joinha. Hoje, aula de história. A história, ela é muito mais do que ler, responder perguntas. Um livro aleatório. Ela serve para nós refletirmos nosso cotidiano, nosso dia a dia e vermos que indivíduo nós queremos ser para a nossa sociedade. Diante de algumas coisas que estão acontecendo, que eu acredito que vocês tenham ouvido falar, tá tudo nos noticiários, as pessoas têm falado sobre o meio ambiente, por exemplo, e outras coisas que nós vamos discutir. Eu quero que seja para vocês, meus alunos aí, e também quem não é, muito mais do que simplesmente cumprir uma atividade, que vocês internalizem, tá? Que vocês realmente vão pensar por escrito, mas também vão refletir acerca disso que a gente vai conversar, tá bom? Primeiro, começando com diversidade natural, a fauna e a flora. O que é diversidade? Diferenças, né? São as diferenças naturais. Nós temos os animais, temos as plantas e as flores, certo? Então, o conjunto de espécie animal é a nossa fauna. O conjunto de espécies de plantas e flores é a nossa flora, certo? Conceituado? Então, por que nós estamos falando disso hoje? Só para conceituar? Não. Vocês estão vendo o que está acontecendo no nosso planeta? Gente, há muito tempo, isso não é de hoje, tá? Não é deste ano, não. Há muito tempo o nosso planeta vem sido castigado pela ação humana. É ação humana, sim. Mas não é só eu ou você. São ações grandes, envolve o mundo todo. O ser humano chegou a um ponto de ganância tão grande que ele quer desmatar tudo. Ele quer tirar até o último recurso da nossa terra, não se importando com a nossa fauna, não se importando com a nossa flora, em busca de dinheiro. Então, até que a última árvore acabe, até que o último rio seque, acho que o ser humano não vai parar. Eu vi hoje no Jornal da Manhã, que eu gosto de assistir, que numa pesquisa foi comprovado que em 10 anos, tentando medidas para poder reverter esse processo de degradação do meio ambiente, se avançou muito pouco. Quer dizer que nós estamos, na verdade, desesperados, as pessoas que se importam, para reverter o processo, porque o nosso planeta está para acabar. A nossa casa, daqui a um tempo, não vai existir mais. Então, é sobre isso que eu quero que vocês reflitam. Tudo isso envolve dinheiro. Por que alguém quer tanto dinheiro? Por que nós não podemos preservar um pouco de mata? Por que nós não podemos preservar a nossa fauna, que é tão rica? Nosso Brasil, nós temos animais que eram só para nós. Só existem aqui. E outros países também. Então, nós temos que refletir sobre isso. É sério. Isso é sério. Eu não sei se vocês sabem, vocês podem pesquisar, tem os cientistas que já estão estudando, claro que isso é a longo prazo, para se ter vida em outro planeta, para a gente poder sobreviver em outro planeta. Ah, professor, você está ficando louca. Não estou ficando doida, não. Podem pesquisar para vocês verem. Porque nós estamos acabando com os nossos ecossistemas. Quando eu digo nós, gente, eu falo enquanto ser humano, né? Porque é triste, eu falo isso com dor no meu coração, de ver tudo isso que está acontecendo. Então, além de responder as perguntas, eu quero que vocês leiam, tá? Na página que eu vou deixar para vocês aí, sobre a Constituição e o meio ambiente, na página de História. Como nós temos leis que protegem e elas estão sendo burladas. Agora estou falando do Brasil.
Tem gente que quer flexibilizar as leis. O que é flexibilizar as leis? Tornar assim coisas que não é de derrubadas, de queimadas possíveis, para se poder explorar cada vez mais essa terra, né? E se ganhar mais dinheiro. Porque se deixar ela paradinha ali com mata, é como se alguém pensa que não tem lucro. Mas aí, será que no futuro nós vamos beber o dinheiro em vez de água? O ser humano é capaz? Reflitam sobre isso, tá? Aqui também, não posso falar de meio ambiente sem falar das pessoas. Diversidade de pessoas no nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia. Nós também temos uma diversidade de pessoas, tá? Aqui embaixo coloquei direito à Constituição, o respeito. Então vamos abranger um pouco esse assunto. Diferença de pessoas, gente, é que no nosso Brasil, vamos falar daqui agora, nós não temos só um tipo de pessoa que vive de uma forma. Nós temos, por exemplo, pessoas que vivem nas grandes cidades. Vamos colocar ali São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Vivem de uma maneira bem frenética, aquela coisa bem que eles têm pouca natureza. Quem vive no interior já tem um contato maior com a natureza, digamos nós aqui, né? Nós temos também, no nosso país, os ribeirinhos. São pessoas que vivem à beira dos rios. Nós temos os quilombolas, que são pessoas que são aquelas que vieram da nossa história. Lembram? Eu falei aqui neste canal sobre terra preservada, sobre o quilombo dos Palmares. Então, os negros que sobreviveram à escravidão, e isso vem de geração para geração. E eles são descendentes dessas pessoas, estão aí. E existe um pouco de terra que tem que ser preservada para eles. E hoje é uma discussão sobre isso também, tá? Enfim, tem os negros, tem os índios, tem uma etnia, né, muito grande de cultura, tem uma cultura muito grande, tem raças diferentes. E o porquê que eu trouxe esse assunto? Porque nós temos que conhecer as diferenças, saber que é muito lindo, não só no nosso país, mas no mundo todo, e sabermos respeitar cada um. Por que isso é tão difícil entender alguém que vive de maneira diferente? Tem alguém que vive na natureza, consegue ver meio os animais, né? Como os índios, por exemplo. Nós vivemos mais com os animais domésticos. Tem cidade grande, que a gente que vive em apartamento, né? Mas nós temos que saber respeitar. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo vive de uma mesma forma, nem todo mundo fala de uma mesma forma. São formas diferenciadas, isso é bom. Isso torna o nosso mundo mais bonito. E esse respeito que nós temos que ter. Por exemplo, você tá ali sozinho na sua escola, você só tem seu chinelo havaiana para usar. O outro lá tem o seu tênis de marca para usar. Ele tem que discriminar você porque você vive de chinelo havaiana. Às vezes você só tem dinheiro para comprar o chinelo havaiana. Ou então é a outra pessoa que só tem dinheiro para comprar o chinelo havaiana e você tem para o tênis melhor. Mas nós temos que respeitar as pessoas de acordo com o que elas são. Com a sua cultura, com a sua raça, com o seu modo social. Respeito, crianças, acima de tudo. Nós temos pessoas diferentes nesse nosso país. Até os índios são diferentes, eles não são todos iguais, tá? Mas tem que haver esse respeito. Falando do povo indígena, eu queria chamar a atenção. São culturas diferentes, até entre eles, tá? Eu assim, respeito muito esse povo. Isso é uma herança do nosso país. E hoje é um momento muito difícil. Primeiro porque as pessoas estão querendo pegar terras, pessoas que têm autoridades para isso, terras que são preservadas pelos índios, porque elas são improdutivas. Querem derrubar, né, ou colocar gado, ou indústria madeireira, ou seja lá, várias outras opções. E eles são muito importantes. Porque diferentes de outros povos, os indígenas, eles têm a arte de saber cultivar a terra.
Isso ninguém lembra. Eles sabem cultivar a flora, eles sabem cultivar a fauna, eles são muito importantes. E é um momento muito difícil. Então, a gente tem que saber ter um olhar com carinho e com respeito para o que é diferente da gente. Seja do que nós estamos falando, seja de classe social, seja de cor, seja de sexualidade, seja de religião, crianças. Não importa para você a vida do próximo. O que o próximo merece é respeito, desde que ele te respeite também na sua individualidade. O que nós estamos vendo no mundo é uma falta de tolerância. Por que eu tenho que pensar igual a você? Por exemplo, a gente pode discordar do que eu estou falando. Não tem problema, tá tudo bem você discordar. Só que não tá tudo bem você desrespeitar. Isso não tá tudo bem. Respeite seu próximo, faça o bem. Faça uma doação para alguém se você puder, né? Que tudo será retribuído, independente de quais são as escolhas da sua vida. Deixe o próximo viver a vida dele em paz. Nós estamos vendo um momento muito difícil com relação a isso, crianças. Quero que vocês reflitam muito sobre isso. Façam o bem, sem olhar quem. Essa é um ditado popular que eu gosto muito, tá? Não tem erro. Essa é a pluralidade cultural, tá? Quando nós somos diferenças de pessoas, de modo de vida, é a pluralidade cultural. Cada um vive de um modo. E cada um tem o direito de viver, desde que ele não faça mal aos outros, né? Que ele garanta que o seu próximo tem os seus direitos assegurados na Constituição, os dele também, tá tudo certo. Entendam que nós podemos ser diferentes, podemos viver em harmonia. Basta ter uma coisinha chamada respeito e assegurar nossos direitos garantidos pela Constituição. Já tem um vídeo nesse canal falando sobre isso, tá? Só dá uma olhadinha ali. Cidadania e respeito à diversidade pelo mundo. Olha só esse desenho, eu sou boa de desenho, mas observem que está vermelho e algumas pontinhas estão mais escuras que eu coloquei, ou às vezes em cima, ou numa perninha, ou no braço, e escrevi do lado racismo, para dar uma ênfase agora sobre isso. Crianças, eu continuo falando de cidadania e respeito, porque no passado, na época dos escravos, que nós já falamos sobre isso, eles eram tidos como se eles não tivessem alma. Os negros eram tidos dessa forma. Eram, chicoteados, mortos, mulheres estupradas. Era uma coisa assim que podia se fazer. Se o senhor branco tivesse dinheiro, ele podia fazer. E aquilo era normal. Hoje já fala, muita gente, nossa. Agora você vê, será que tudo que está acontecendo hoje, discriminar pessoas por cor, digo de novo, por religião, por sexualidade, por classe social, seja pelo que for, será que está certo? Ou será que as pessoas estão errando novamente como no passado, por exemplo? É uma mancha, eu acho, no nosso país, a escravidão aí. Mas nós temos. Então, pensem sobre isso. Esse respeito tem que haver no mundo inteiro. Tá se falando muito hoje sobre coisas, agressões e mortes, sobre esse preconceito e discriminação. Não é porque antes não tinha, sempre teve, mas que agora com a internet a gente vê. Mas a gente abre também um leque de discussão. E volto a dizer, volto a repetir. Eu falo aqui o que eu penso. Nós temos que respeitar as pessoas dentro da sua individualidade, seja qual for. Não precisa as pessoas pensarem como eu e nem como você. Basta que nós convivamos no mundo com respeito ao ser humano, com respeito ao nosso meio ambiente, que está chorando e pedindo socorro. Então, sobre duas coisas nós falamos, nossa diversidade de riquezas, que infelizmente não está tão rico mais assim, triste. Eu falo isso com dor no meu coração, mas não tá. E quando a gente tirar todo o recurso da nossa terra, quando a gente acabar com tudo, nós vamos viver onde?
vai se extinguir a raça humana, o ser humano não está pensando nisso. Então, ninguém precisa de ser milionário, não precisa de tanto dinheiro, tanta ganância. Não precisamos disso. Precisamos de viver bem, com conforto, ter uma profissão que nos dê um mínimo de qualidade de vivência, não só de sobrevivência. E sermos felizes, fazemos o bem ao próximo, tá? Então, essa diversidade de riquezas são os nossos alimentos, são as coisas que nós podemos, os recursos, tirar da terra para a nossa sobrevivência. Nós dependemos do nosso planeta. E se ele não aguentar mais, estamos perdidos. Igualdade para todos. Quero que vocês reflitam sobre isso. Dentro do que nós conversamos, vocês vão ter questões individuais, para que vocês conversem entre família. Eu gostei muito das questões que eu vou passar, porque é um momento que é feito com a família mesmo. Vai perguntar ao pai, à mãe, vai pesquisar na internet sobre a sua fauna ou sobre a sua flora. Lembrando que dependendo se a pesquisa for muito antiga, ela não está mais como está agora, como estava, porque está vindo todo esse problema de queimadas. É claro que o clima, ele dificulta muito, né? Esse calor sem chuvas, mas isso tudo aconteceu, o planeta desequilibrou devido a ações que já vem há décadas, né? Que nós sabemos. Então, vocês vão ter algumas coisas para estarem fazendo. Olha a descrição desse vídeo, que vou deixar as atividades para vocês. Reflitam que tipo de ser humano que vocês querem ser, tá bom? Eu acredito em vocês, crianças, eu acredito muito em vocês, tá bom? Então, bom trabalho, até mais, tá?